hoje tivemos um dia de alta forte para o Bitcoin, para as criptomoedas, para o mercado americano. E aí, será que enfim revertemos? Será que a queda acabou? Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, a análise dos eventos macroeconômicos que mexeram com o mercado hoje, o que está por trás dessa alta forte no SP500 depois de vários dias de queda. Vou falar disso, vou estar atualizando também a situação da análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo para dar aquela força também. Se você quer receber notícias em primeira mão, não deixe de seguir o nosso canal do Telegram, que está com o link fixado no primeiro comentário deste vídeo, tá? Então não deixe de seguir o nosso canal do Telegram. E dito isso, bora lá falar da situação do mercado, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E indo aqui para o gráfico, pessoal, o que a gente tem aí nas últimas horas, tá? Ontem eu estava falando que eu já não estava mais acreditando no ombro, cabeça, ombro invertido, né? E isso acontecia porque ontem a gente teve uma queda forte, tá? O Bitcoin parecia estar formando ali o ombro, cabeça, ombro invertido ali na quarta-feira, né, após os dados macroeconômicos bons da inflação. E ontem o Donald Trump voltou a falar algumas coisas aí sobre guerra comercial e o mercado fez essa queda e praticamente invalidou aquele ombro, cabeça, ombro invertido de ontem, né? Mas ele acabou formando outro aqui, tá? E a gente consegue aqui fazer um desenho de um outro ombro, cabeça, ombro invertido que pode ter sido rompido para cima hoje, né? E a gente tem alguns motivos aí para isso estar acontecendo, viu, pessoal? Eu vou comentar aqui do que aconteceu de macroeconomia para o mercado estar subindo hoje, mas a impressão que eu tenho é que o Bitcoin está querendo a todo custo formar um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? A gente vê o volume de negociação crescendo aqui ao longo da figura, mostrando um aumento de interesse, e agora só dependemos de o Donald Trump ficar caladinho nos próximos dias e não falar nada aí sobre mais tarifas, sobre guerra comercial, porque isso é o que está causando estresse no mercado, tá? Mas como muitos de vocês que acompanham aqui o canal já sabem, tá complicado aí a olhar o gráfico nos últimos dias, porque a gente está tendo uma volatilidade insana, porque a qualquer momento o Donald Trump pode falar alguma coisa, tá? Então, a gente sim pode olhar para a análise gráfica aqui, a gente pode dizer que a gente está quase rompendo ali um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá nos 90, 91 de novo, mas a gente tem que ter consciência aí de que isso pode mudar de uma hora para outra e o Donald Trump a qualquer momento pode falar aí qualquer coisa que faz o mercado ir para o outro lado, tá? Mercado americano hoje, pessoal, tivemos um dia de alta para o SP500, para as bolsas americanas, e o mercado americano já começou animado ali na parte da manhã, tá? Quando haviam aí especulações, notícias sobre um acordo de orçamento nos Estados Unidos para evitar um shutdown do governo americano, que é basicamente um calote, tá? O governo não pagar as dívidas, né? Então o mercado amanheceu animado com isso. O Donald Trump também não andou falando aí coisas relacionadas a política de guerra comercial hoje, né? Não falou muita coisa nova, muita coisa relevante, e isso aí deixou o mercado mais animado também, tá? Afinal, se o Donald Trump tivesse calado nos últimos dias aí em relação a esse tema de guerra comercial, desde que ele assumiu, talvez a gente estivesse vendo os mercados continuando a subida, né? Mas infelizmente ele optou por ficar falando disso todo dia, cada vez que ele vem falar sobre mais tarifas, o mercado cai. Tá? Mas essa expectativa de shutdown hoje aí deu uma animada no mercado, né? E a gente está vendo um movimento, pessoal, de um fluxo de dólar saindo dos Estados Unidos e indo para outros países, tá? A gente teve mais um dia aí de leve queda no DXY, né? DXY, índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, e o dinheiro está saindo dos Estados Unidos, tá? Ele está indo para mercados aí que estão mais baratos, entre aspas, como, por exemplo, os mercados da Europa, países emergentes até, incluindo o Brasil, tá? Países ali da China, né? Países aí que existe uma expectativa de que as bolsas podem se valorizar mais, porque esses países, as bolsas desses países ficaram esquecidas aí por alguns meses, por anos, na verdade, e agora tem muito ativo barato, tá? Então essa é o movimento de hoje do mercado americano. E, pessoal, uma coisa importante, essa queda aqui do DXY, ela é boa para as criptomoedas. Geralmente o DXY ele tem uma
correlação inversamente proporcional com as criptomoedas. Na maioria das vezes em que ele esteve caindo, geralmente as criptomoedas estavam subindo. Tá? Então ele caindo também ajuda as criptomoedas, ajuda ativos de risco, né? A gente está tendo uma mudança de narrativa, porque até então a narrativa era de que os Estados Unidos eram o único país aí em que valia a pena investir no mundo, e agora a gente está tendo aí um movimento do dinheiro que estava todo concentrado nos Estados Unidos, saindo e se espalhando pelo mundo, tá? Então os investidores estão principalmente procurando oportunidades no mercado europeu, tá? Para pegar aí preços baixos de ações. E ao mesmo tempo, pessoal, a gente também teve o ouro subindo hoje, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico do ouro, meus amigos, ele chegou a romper máxima histórica hoje. Fechou o dia com uma leve queda, mas o ouro hoje fez uma nova máxima histórica. E na minha visão, isso aí pode ser reflexo de várias coisas, tá? Os investidores podem estar buscando proteção, já que a gente tem aí um medo de um cenário de estagflação por conta das políticas de guerra comercial, né? Um cenário em que você tem inflação e ao mesmo tempo você não tem crescimento econômico, tá? Historicamente, o ouro tem sido muito bom para proteger os investidores contra a inflação. E esse movimento aí de subida do Bitcoin de hoje também pode estar relacionado com essa expectativa, tá? Com essa expectativa de que os investidores estão procurando alternativas aí para alocar o seu dinheiro e se proteger de um cenário onde você tem inflação e não tem muito onde investir, já que você está em uma recessão, tá? E na minha visão, pessoal, o que vai definir aí se a gente vai ter os ativos de risco subindo ou não, vai ser a postura do Donald Trump em relação a essa questão das tarifas, tá? Se o Trump mantiver essa postura agressiva que ele vem tendo, as bolsas podem continuar caindo na próxima semana, as criptomoedas, tá? Mas caso ele recue, né? Caso o Trump fale, não, nós não vamos mexer com tarifa agora não, eu vejo um cenário em que a gente veja as bolsas subindo, tá? As bolsas se recuperando dessa tensão toda e as criptomoedas podem ir atrás, tá? Agora está na mão do Trump, vamos ver aí o que ele fala. A gente viu o efeito que foi ele ficar calado um dia, né? A gente teve um dia de alta do mercado, o mercado pôde surfar as notícias positivas que a gente vem tendo, os últimos dados macroeconômicos aí têm sido bons no geral, tá? A gente teve alguns dados aí, pessoal, que o mercado ignorou nessa sexta-feira, tá? É um dado que eu não falo tanto dele aqui, mas nesse contexto atual, em que os dados que mostram recessão estão preocupando o mercado, ele é importante. É o dado de confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan, tá? E, meus amigos, a gente teve a divulgação hoje, veio 57,9. A projeção do mercado era 63,1. Em janeiro estava 64, em fevereiro estava 64,7, tá? Então, em março, os consumidores americanos, segundo essa leitura, estão menos confiantes, o que pode sinalizar aí a chegada de recessão, tá? Um outro dado, pessoal, que subiu muito forte e também é preocupante é a expectativa de inflação há 5 anos, medida também pela Universidade de Michigan, tá? Para vocês terem ideia, na última leitura lá em fevereiro estava em 3,5 e agora está em 3,9. Isso daqui pode ser aí um dos sinais que os investidores eles estão que o mercado, né, os economistas estão estimando que a gente vai ter um aumento de inflação em função das políticas de tarifas do Donald Trump. Afinal, essas tarifas são colocadas em produtos e insumos que são importados, e isso acaba gerando aumento de preço para os consumidores americanos, infelizmente, tá? Mas, pessoal, o mercado ignorou esses dados hoje, tá? O mercado parece que não está ligando muito, né? O mercado está se concentrando nesse trade de buscar alternativas aos Estados Unidos, tá? Está investindo no ouro, que fez o ouro bater máxima histórica, Bitcoin, bolsas europeias, bolsas chinesas, tá? Então, bolsas até no Brasil, o mercado está procurando aí ativos baratos, já que nos Estados Unidos está tudo muito caro e agora existe um grande risco dos Estados Unidos entrar em recessão em breve por causa da guerra comercial. E, pessoal, muito cuidado, muita atenção na próxima semana, porque a gente vai ter a divulgação dos dados de ofertas de empregos. Aliás, desculpem, a gente vai ter os dados do Fed, tá? A divulgação do gráfico de pontos do Fed. Eu tinha acabado colocando aqui nesta semana. Na quarta-feira vai ser dia de decisão de taxa de juros do FONC, que provavelmente vai manter os juros ali em 4,5% nos Estados Unidos. Mas o mercado vai estar de olho mesmo, vai ser no que vai sair às 3 horas da tarde, tá? Que é o famoso dot plot, que é o documento que mostra aí que os
membros votantes do Fed estão esperando para a taxa de juros, inflação, PIB, tá, desemprego e outros indicadores aí muito importantes para o mercado ter uma noção de como vai ser a economia dos Estados Unidos neste nesse ano todo que a gente ainda está no início. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a gente tem sinais de alta. O long short ratio caiu bastante hoje, ou seja, os investidores começaram a abrir posições apostando na queda. A gente chega a essa conclusão porque o Open Interest subiu e ao mesmo tempo o funding rate caiu muito forte, está negativo, tá? Quem está apostando na queda do Bitcoin agora está tendo que pagar na Binance, quem aposta na alta está recebendo taxas, porque a maioria está apostando na queda. Geralmente, quando a maioria aposta na queda, o mercado vai para cima, e para saber até onde as baleias podem jogar o mercado para cima para liquidar os pequenos investidores, a gente vem aqui para o Liquidation Rate Map da HighBlock, que inclusive mostra que a gente já teve uma liquidação boa hoje na região dos 85 mil dólares, onde havia se formado muita liquidez. À medida em que o mercado foi subindo, o pessoal foi abrindo posições short e apostando na queda, e as baleias foram lá e tomaram o dinheiro desse pessoal, tá? Apesar de já ter consumido uma boa parte da liquidez acima, a gente ainda tem mais liquidez acima do que abaixo, principalmente ali na região dos 85, 86, até a região dos 86 e 400 tem bastante liquidez, então eu vejo grande probabilidade o Bitcoin subir ali acima dos 86 aí nas próximas horas ou dias para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando que o mercado vai cair. Em termos de análise das altcoins, pessoal, o cenário continua difícil aí para as altas, tá? Primeiro que a dominância do Bitcoin, ela não está caindo de forma consistente, ela está se mantendo ali próximo de 62, o que é ruim para as altcoins, tá? E dá a impressão que está formando ali um possível triângulo ascendente. O gráfico da Ethereum, meus amigos, apesar aí de ter tido um dia de alta, né? Ethereum subiu 2,5% hoje, essa alta foi bastante fraca aí comparado ao resto do mercado, e não conseguiu invalidar aquele topo duplo que a Ethereum rompeu para baixo aí nos últimos dias, tá? Então a Ethereum continua com alvo ali na região de 1.100 dólares, infelizmente. Tá? Solana, meus amigos, Solana aí na região de suporte. Solana hoje teve um dia de alta bem forte, tá? Ela acabou puxando aí bem nesse movimento, ela recuperou bem, né? 8,24%. Tivemos notícias boas aí relacionadas à Solana. Tá? Eu vejo aqui no gráfico da Solana um ombro, cabeça, ombro invertido. Lembrando que a Solana já atingiu a região de suporte ali dos 110 aí nos últimos dias, tá? E agora ela parece ter formado ali um ombro, cabeça, ombro invertido. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para esse ombro, cabeça, ombro invertido, a gente teria alvo lá nos 150 dólares, tá? Então, Solana aí tá com carinha de alta. A da Cardano tá tentando se recuperar aí, tá? Mas o gráfico ainda não foi invalidado. No gráfico não foi invalidado aquele topo duplo com alvo lá na região dos 55 centavos de dólares. BNB Binance Coin segue em direção ao alvo do ombro, cabeça, ombro invertido, que ela rompeu para cima ontem. O alvo está lá nos 628 dólares. XRP também rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo lá na região de 2 dólares e 62 centavos. Dogecoin está tentando formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, mas para isso ela vai ter que romper aqui a resistência ali, a região dos 17, 18 centavos de dólares, tá? Se ela conseguir romper aqui, né, e reverter esse movimento, aí a gente pode ficar otimista com a Dogecoin, tá? Se isso acontecer, o alvo para ela vai ser ali na região de aproximadamente 22 centavos, mas ainda não rompeu, tá? É só um alerta. Tron, apesar de tudo tá bem volátil aí hoje, a Tron tá paradinha, tá? Não fez grandes movimentos. Token Tom subiu forte hoje, né? Está indo em direção ao alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido. O alvo é na região dos 3 dólares e 14 centavos aproximadamente, tá? Avax, pessoal, tivemos notícias boas hoje para Avax, mas mesmo assim ela não conseguiu romper aquele ombro, cabeça, ombro invertido ainda, mas se ela conseguir superar o último topo ali, região 19 dólares, ela pode buscar os 23, tá? Aave teve um dia de alta, mas não conseguiu invalidar aquele possível triângulo descendente que ela parece estar formando, tá? Então a gente tem um sinal de perigo ainda para a Aave, porque ela não tirou aquele padrão que estava indicando queda para o mercado, tá? Outra moeda importante, SUI, meus amigos, teve um dia de alta, né? A gente pode até forçar a barra aqui e falar que a SUI formou aqui um fundo duplo, né? Um padrão de reversão, ou está tentando formar, tá? Mas ela teria que romper ali os 2,40 e se ela formasse, o alvo dela seria no máximo ali nos 2,60. Mas no geral a situação da SUI aqui está muito mais parecendo uma situação de baixa, tá? Ela parece ter alvo na região de 1 dólar e 50 centavos. NIR Protocol, pessoal. NIR
subiu um pouco hoje, né, mas ela não conseguiu invalidar aquele topo duplo que a gente via nos últimos dias aí, que tem alvo lá na região dos 95 centavos de dólares. Então a situação para a NII continua bastante difícil, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, tá? Chainlink, meus amigos, teve mais um dia de alta aí, né? Já bateu, já dá até para considerar que ela bateu o alvo ali daquele topo duplo. E agora, indo para os tempos gráficos menores, a impressão que dá é que ela também formou aqui um possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Se a gente fizer o desenho, a gente consegue ver embaixo também o volume de negociação crescendo ao longo da figura, o que demonstra um aumento forte do interesse, tá? E se a gente fizer uma projeção aqui de alvo, para saber até onde pode ir a Chainlink, a gente vê alvo lá na região dos 15,67. Ela já foi em 14,66. Então a gente não tem aí muito espaço mais para a Chainlink continuar subindo, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar também, né, é a Polkadot, tá? Polkadot, apesar aí de ter subido hoje, ela não conseguiu formar um padrão convincente ali. Para mim, ela ainda está naquele possível cenário de um triângulo ascendente se ela romper para baixo a região ali dos 3,60, 3,70, tá? Outra moeda, pessoal, que é importante, né, tem que falar dela aí, ela já ganhou muita relevância, é a ENA, tá? ENA, pessoal, apesar aí da alta do mercado hoje, ela não conseguiu performar bem, tá? Ela caiu, ela subiu 3%, mas não foi aí nem de longe uma moeda que se destacou. Nos tempos gráficos ali diário, difícil achar um padrão, tá? Aqui nos tempos gráficos menores também difícil achar um padrão, mas essa região dos 33 centavos ela não pode perder, senão provavelmente ela vai descer bem mais, beleza? Bem, pessoal, para esse vídeo é isso, tá? Amanhã estarei em live lá no canal da Educação Real às 9 horas da manhã para tirar dúvidas de vocês. No mais, desejo a todos um excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau, tchau.